Amém? Estão todos me escutando bem? Amém? Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Que nessa manhã Deus fale aos nossos corações mediante a sua palavra. Amém? Eu gostaria de falar num texto que é muito conhecido. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículos 13 a 16. Tem como projetar aí? Mateus, capítulo 16, 13 a 16. Então vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3 e... Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, uma das perguntas mais importantes que alguém pode responder nesta vida não é perguntar qual profissão terá. Então, muitos jovens perguntam: qual vai ser a minha profissão? Será que eu vou ser engenheiro, advogado, médico, professor? E muitos jovens têm esse questionamento em seus corações. Muita gente pergunta, quanto dinheiro ganhará? Então, por exemplo, tem gente que faz uma projeção de quanto que vai ganhar de dinheiro ao longo da vida. E começa a perguntar e fica ansioso pelo fato de vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro ao longo da vida. Outros perguntam: onde morará? Onde eu vou morar? Será que eu vou morar no melhor condomínio da cidade? Será que eu vou morar no melhor bairro da cidade? Será que eu vou morar na cidade que tem o melhor DH? Então começa a perguntar: será que eu vou morar fora do Brasil? Será que eu vou morar aqui no Brasil? Então começam a se perguntar. Outros, quando estão na idade: com quem vou me casar? Será que a pessoa com quem eu vou me casar é uma pessoa de Deus? E começa a fazer uma série de perguntas. Mas só que qual é a pergunta mais importante que alguém pode fazer? A pergunta mais importante que alguém pode fazer é esta: quem é Jesus? Por que é a pergunta mais importante? Quem é Jesus? Porque a resposta para essa pergunta, quem é Jesus, define a eternidade da pessoa. Quem é Jesus, então, define qual vai ser o destino espiritual de todas as almas que vivem aqui na terra. E em Mateus 16, nós encontramos um momento decisivo no ministério de Jesus. Então Jesus, ele levou os seus discípulos, o texto diz que Jesus levou os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. Na Bíblia são citados dois tipos de Cesareia: Cesareia de Filipe e Cesareia Marítima. Cesareia Marítima era uma cidade onde era uma sede do governo de Roma, ali perto da região da província da Judéia. Então, muitas vezes, os procônsulos romanos, os governadores romanos, eles preferiam ficar em Cesareia Marítima do que em Jerusalém. Quando estavam em Jerusalém era porque alguma crise estava para acontecer, como, por exemplo, quando Pôncio Pilatos estava para crucificar Jesus. Então, os judeus estavam em efervescência, eles estavam muito agitados. Então, as legiões romanas, elas estavam em Jerusalém. Mas, geralmente, eles ficavam, para governar, ficavam as legiões na Fortaleza Antônia e outras legiões, as principais, junto com o governador romano, ficava em Cesareia Marítima. Uma outra Cesareia, que é a Cesareia que nós lemos aqui nessa manhã, é Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade que foi construída por Herodes Filipe. E essa cidade, construída por Herodes Filipe, ela foi construída num local chamado, antigamente, antes dos tempos do Novo Testamento, era conhecido como Panias, ou Santuário de Pan. Pan era um deus grego, metade homem, metade bode. E esse deus pagão grego, ele tinha um grande santuário nessa cidade. E não somente
esse Deus era adorado ali, mas também outros deuses como Zeus e outras divindades gregas eram adoradas ali. Também ali se prestava culto ao imperador romano. Então, nessa região, marcado por confusão espiritual, é onde justamente nesse ambiente que Jesus vai perguntar: quem os homens dizem que eu sou? Isso nos ensina algo. Nos ensina que mesmo em meio à idolatria, ao engano e à confusão, a verdade sobre Cristo pode ser revelada. Hoje também nós vivemos num mundo cheio de vozes, né? Cheio de perguntas sobre quem é Jesus. Até hoje, as pessoas, se a gente sair na rua, tem aqueles... Eu gosto de ver aqueles vídeos no Instagram que o pessoal pergunta: quem é Jesus para você? Eles perguntam: quem é Deus para você? E das pessoas, quando eu começo a ver, elas têm diferentes respostas, né? E a gente vê então que as pessoas têm várias vozes, opiniões, filosofias e espiritualidades, mas a pergunta continua: quem é Jesus? Então nós vamos aprender nessa mensagem, irmãos, 3 grandes verdades sobre quem é Jesus. A primeira é que o mundo tem muitas opiniões sobre Jesus. Versículos 13 e 14 dizem: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Então percebam que naquela época, as pessoas já tinham então, como eu disse, diferentes perspectivas sobre quem era Jesus. Uns diziam que era João Batista. Por que João Batista? Porque na época do Novo Testamento, eles tinham a crença de que João Batista ele viria preparar o terreno para o Messias. E eles acreditavam que Elias, eles acreditavam que Elias viria preparar o terreno para João Batista. Elias viria preparar o terreno para Jesus. E, na verdade, para o Messias. E eles acreditavam, então, que, conforme a profecia de Malaquias, que o Elias viria para preparar o terreno, e eles acreditavam que Jesus era esse Elias que veio preparar o terreno para o Messias. Então, alguns grupos ainda não acreditavam que Jesus era o Messias, conforme a gente vê aqui. Porque eles achavam que Jesus estava preparando o terreno para o Messias. Outros diziam, né, eu falei de Elias, que Jesus era João Batista. João Batista, alguns capítulos antes, em Mateus, ele foi decapitado, ele foi morto por pregar contra Herodes. Herodes, ele estava cometendo adultério, e daí ficando com a mulher do irmão dele. Daí que João Batista disse: não te é permitido ficar com essa mulher. Então o que Herodes fez? Com a manipulação ali da filha da mulher, né, com quem ele estava ficando, ele mandou decapitar João Batista. E eles achavam então que Jesus era João Batista ressuscitado. Outros diziam que Jesus era Jeremias ou um dos profetas. Conforme Jesus pregava no templo, conforme Jesus ele falava contra a classe sacerdotal ali judia, eles achavam que Jesus então, ele era como se fosse uma reencarnação de Jeremias ou algum dos profetas do Antigo Testamento. Então percebam que nos tempos do Novo Testamento, as pessoas já tinham diferentes perspectivas, diferentes visões sobre quem era Jesus. E como nós podemos aplicar isso hoje? Hoje também existem muitas opiniões sobre Jesus. Alguns dizem o quê? Que Jesus foi apenas um grande mestre moral. Jesus fez uns ensinamentos, né? Jesus ensinou a amar o próximo. Beleza, Jesus ensinou a amar o próximo. Mas só que Jesus é muito mais do que esses ensinamentos morais. Outros vão dizer que Jesus foi um revolucionário social. Porque naquela época, os judeus eles tinham o desejo de se libertar de Roma. Então Jesus foi apenas um tipo de revolucionário, um pouco mais pacífico, mas um revolucionário contra o Império Romano. Outros dizem, se a gente sair aí na rua, vão falar que Jesus é um espírito evoluído, um espírito iluminado. Outros dizem que Jesus foi apenas um homem bom,
um homem que ensinou, como eu disse, boas lições, que ensinou a gente como amar o próximo, que ensinou a gente como respeitar, né? Daí falam até que foi quando a pessoa quer sair da igreja, fala assim que foi até o fã-clube que estragou, né? O fã-clube de Jesus que estragou. Então, vão ter diferentes perspectivas sobre Jesus. Outros vão dizer que foi uma invenção religiosa, né? Que a igreja que inventou sobre Jesus, e que o Jesus histórico, que é o Jesus que existiu, é diferente do Jesus da fé da igreja. Então vão ter, obrigado. Jesus falando em Jesus, que é aquele que dá menos um copo d'água para um dos seus pequeninos. Imagina água gelada ainda, irmãos. Mas as pessoas vão ter diferentes perspectivas, irmãos, sobre quem é Jesus. E muitas pessoas, então, a gente vê então que muitas pessoas respeitam Jesus, admiram Jesus, falam bem de Jesus, mas, irmãos, apenas admiração, porque essas pessoas no tempo do Novo Testamento, elas tinham admiração, elas tinham visões sobre quem era Jesus, mas apenas admiração, apenas informação, apenas respeito intelectual por Jesus, não salva. É possível falar de Jesus e ainda não conhecer Jesus. Talvez você veja a igreja já há anos, sabe as histórias da Bíblia, conhece os versículos, canta louvores, mas a pergunta não é o quanto você sabe sobre Jesus, a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem Jesus é para você? Ele é Senhor? Ele é o Salvador? Ou ele é apenas diferentes visões como as pessoas têm sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Amém? Segundo ponto, é que Jesus exige uma resposta pessoal. Versículo 15, percebam que Jesus, então, ele muda a pergunta dele. Jesus perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E daí, então, eles responderam as diversas visões sobre quem as pessoas diziam que Jesus era. Mas aqui agora, Jesus vai perguntar: e vocês? Quem dizes que eu sou? Então Jesus, ele sai da multidão e vai direto para o coração dos discípulos. Sai da opinião pública e vai direto para a fé pessoal dos discípulos. Sai do eles dizem para o que vocês dizem. A aplicação aqui, irmãos, é que a fé não pode ser terceirizada. Infelizmente, nós vivemos uma época de fé terceirizada, não vivemos? Como assim? O que é uma empresa terceirizada, irmãos? É aquela que é contratada para fazer o serviço em nome da outra empresa. Isso é uma empresa terceirizada. E uma vez eu estava escutando um pastor angolano, lá da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, e ele estava falando sobre um livro que ele escreveu chamado Terceirização da Fé. Tomás Camba, alguma coisa assim o nome dele. E ele estava falando como que hoje a fé ela é terceirizada. Hoje a gente terceiriza, eu falo a gente como igreja, né? Geralmente coloca toda a bagagem, toda a esperança, né, de salvação nos pais, nos filhos, nos irmãos, às vezes coloca nos pastores, assim por diante. Então tem uma terceirização da fé. A fé ela acaba sendo terceirizada. Então, irmãos, ninguém poderá ser salvo pela fé dos pais, pela fé dos cônjuges, pela fé do pastor e pela tradição familiar. Nós vivemos, né, nós vemos aí, eu sou cristão. Por que você é cristão? Porque meu pai é cristão, minha avó era cristã, meu bisavô era cristão, e começa a falar que era cristão por conta da tradição familiar. Mas só que quando Jesus voltar e vier julgar todo mundo, não vai adiantar falar: meu avô era crente, meu pai era diácono, era presbítero, era pastor, minha mãe orava, eu frequentava os cultos. Não vai adiantar. Por que não vai adiantar, irmãos? Porque Jesus ele quer uma resposta pessoal de cada um de nós. Cristo pergunta: quem dizeis vós que eu sou?
E essa pergunta continua valendo até hoje. Ela atravessou os séculos e chegou aqui. Nessa manhã, Cristo ele pergunta, e ele pergunta para todo mundo, do jovem ao idoso, do religioso ao incrédulo. Pergunta ao membro antigo e ao visitante: quem sou eu para você? Irmãos, Jesus ele não quer neutralidade. Muitos querem permanecer neutros, vão falar assim: não, eu não sou contra Jesus, eu tenho simpatia por Jesus, né? Então, eu gosto dos ensinos de Jesus, eu tenho simpatia pelo que Jesus falou, eu respeito a mensagem de Jesus, mas Jesus não deixa espaço para neutralidade, irmãos. Ou ele é Senhor, ou não é. Ou é seguido, ou é abandonado. E talvez você esteja adiando essa resposta há anos. Então, adia o batismo, adia a decisão por Jesus. Mas cada culto ouvido, cada sermão escutado, cada convite recebido para ir no culto, aumenta a sua responsabilidade diante de Deus. Porque você vai conhecer ainda mais, você vai ter mais conhecimento sobre quem é Jesus. E Jesus, então, ele não quer essa neutralidade da nossa parte. Ele quer que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Ele quer que nós o adoremos, que nós escolhemos a pessoa dele. Ele não quer essa neutralidade que a gente vê no mundo aí das pessoas, que tem simpatia, que tem admiração, mas não tem discipulado. Jesus, ele quer a fé completa, os nossos corações completos. Ele quer a nossa mente, ele quer todo o nosso ser. Jesus, ele quer que nós o sirvamos. Amém? E terceira aplicação, irmãos. A verdadeira resposta qual que é? O que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o texto diz: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma das maiores confissões da Bíblia, irmãos. Pedro, por mais que houve momentos em que, conforme alguns estudiosos falam que ele falava, parecendo que ele estava meio que dormindo, quase que nem quando ele estava lá naquele que falou assim para Jesus: Senhor, vejo que está aqui Moisés e Elias, vamos construir uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, outra tenda para Elias. Ele estava colocando Jesus, que é maior do que Moisés e Elias, no mesmo patamar que Moisés e Elias, né? Então, às vezes, Pedro falava assim, coisas absurdas, mas também o mesmo Pedro ele fez uma das confissões mais bonitas da Bíblia. E Pedro vai dizer, então, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que será que isso significa, irmãos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro ele quis dizer aqui? Primeiro, Cristo significa Messias, o ungido, rei prometido. Os judeus, durante séculos, eles estavam sendo oprimidos. Imagine, irmãos, que o Brasil fosse invadido. Daí qualquer outro país invadisse o Brasil. Daí fica 100 anos sobre um povo, 200 anos sobre outro, 300 anos sobre outro. Chega uma hora que, qual ia ser a reação do povo brasileiro? Ele iria ficar ansioso por uma libertação. Certo? Essa era a esperança dos judeus. Os judeus, quando nós lemos o livro de 1º a 2º Reis, nós vemos que o reino de Israel, o reino de Judá, eles apostataram da fé. Teve reinos bons no reino de Judá e no reino de Israel só teve reinos ruins. Foi uma época em que o reino foi dividido.
o reino de Israel. Em reino de Judá, Benjamim e Judá, e o reino de Israel, as outras 10 tribos. E o que vai acontecer, irmãos? Deus, então, ele vai, como forma de julgar o povo, ele vai permitir com que os judeus fossem oprimidos por uma série de povos. Então veio, primeiramente, os babilônios, com Nabucodonosor. Em 586 a.C., ele conquistou Jerusalém, levou os judeus, a elite dos judeus, para a Babilônia, e os babilônios, então, oprimiram os judeus. Foi nessa época, a época de Daniel, de Ezequiel. E depois de 70 anos, Deus permite, então, o retorno do povo de Israel para a região, então, lá da Judéia, que eles haviam sido expulsos. Então Deus levanta, chama até Ciro, um rei persa, Ciro, meu servo, e Deus então permite que os judeus, através do governo de Ciro, voltassem para Jerusalém. Então eles voltam, mas ficam mais alguns anos sob a opressão dos persas. Olha a história dos judeus, irmãos. Daí, depois de mais alguns anos sob a opressão dos persas, cerca de 200 anos aproximadamente, vêm os gregos. Daí mais opressão durante os gregos. Ficam um tempo livres, que é a época dos macabeus. Daí depois eles são oprimidos agora pelos romanos. É muito tempo sendo oprimido. Então, é nesse contexto que eles começam a ter a esperança messiânica, a esperança de que viria um Messias para libertá-los politicamente da opressão dos povos pagãos. Então, irmãos, eles esperavam, conforme as profecias, do reino dos descendentes de Davi, do renovo, que o Messias fosse um líder político-militar. Mas Jesus, então, ele não veio para salvar Israel, primeiramente, dessa opressão político-militar que eles estavam sofrendo. Jesus veio para salvar de uma opressão muito maior do que a opressão política. Aliás, toda opressão política é consequência desse mal. E qual é esse mal? O pecado. Jesus veio salvar do pecado. Então, conforme Isaías 53, que diz que ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas doenças. Jesus, então, veio nos salvar do pecado, porque todo o mal que a gente tem hoje, a opressão política que os judeus sofreram, que ainda há hoje em muitos países, opressões políticas, as injustiças sociais, o egoísmo, as crises familiares, é tudo consequência do pecado. E Jesus veio justamente para salvar o ser humano do pecado. Jesus veio para salvar o ser humano da morte. O homem, conforme ele pecou, ele ficou separado de Deus. E a morte, na Bíblia, há 3 tipos de morte, irmãos. A morte física. Quando Deus falou para Adão, não comereis o fruto, porque certamente morrerás, Adão comeu. Adão morreu naquele exato momento? Fisicamente não. Ele viveu mais 930 anos. Porque o texto bíblico diz ali em Gênesis 5 que Adão viveu 930 anos e morreu. Mas só que essa morte, falei, morreu, então é certeza a morte física. Também há a morte espiritual, aquela que Paulo fala, todos nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados, lá em Efésios 2. Então, essa é a morte que todo ser humano nasce quando não recebe Jesus. E há a morte eterna, que é quando a pessoa recebe a oportunidade de servir a Jesus, ela ouve os sermões, ela ouve as pregações, ela ouve os ensinos, mas ela recusa. Então ela vai passar a eternidade separada de Deus. Então Jesus veio justamente para vencer esses 3 tipos de morte. A morte física, porque Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. A morte espiritual, porque Paulo diz que Cristo nos deu vida, Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e em nossos pecados.
E Jesus também veio nos libertar da morte eterna, porque todos aqueles que recebem Jesus não precisam temer a condenação. Paulo diz, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus, irmãos, veio nos libertar da opressão, do pecado. Porém, hoje, muitos ainda procuram Jesus utilitário. Um Jesus para resolver as contas no banco. Um Jesus somente para abrir portas. Um Jesus somente para dar conforto emocional. Um Cristo que veio somente, que a gente vê, infelizmente está surgindo uma teologia coaching que fala que Jesus veio apenas para melhorar a autoestima das pessoas. Ah, se você está triste, é só confiar em Jesus. Claro, confiar em Jesus, mas é muito mais do que isso, irmãos. Jesus, Ele veio nos salvar, Ele veio nos libertar do pecado. Todo o mal que nós enfrentamos é por conta do pecado. Então, o mal principal que Jesus veio consertar em nossos corações é o pecado. Amém? Segunda confissão de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Percebam então que Pedro reconhece que Jesus não é apenas um homem que estava diante dele. Claro, Jesus é homem, 100% homem, inteiramente homem. Quem estava diante de Pedro e dos discípulos era muito mais do que um profeta. Quem estava diante de Pedro e dos discípulos é muito mais do que um exemplo moral. Ele é Deus encarnado. Por isso, por Jesus ser Deus encarnado, Jesus perdoava pecados. Tem uma passagem que Jesus estava ensinando numa casa ali na Galileia, e os discípulos, então, eles estavam, tem até uma cena no The Chosen que é muito engraçada, que tem o Mateus comendo pipoca assim, né? Que é no The Chosen, é muito engraçada essa cena. Mas é uma cena que aconteceu na Bíblia, tá? Não com o Mateus comendo pipoca, tá, irmãos? Não, Mateus, pipoca, isso daí só vai ter contato depois nas grandes navegações, que eles vão ter contato com milho, assim por diante. Mas, a cena ali de a multidão comprimindo Jesus, daí um grupo de amigos levou um paralítico, tirou o teto, desceu o paralítico. O que Jesus disse? Filho, perdoados estão os seus pecados. Os judeus ficaram assim, os mestres judeus, o que ele está falando? Porque no Antigo Testamento, quem tinha poder para perdoar pecados? Somente Deus. Somente Deus tinha poder para perdoar pecados no Antigo Testamento. Então, se Jesus estava perdoando pecados, Jesus estava dizendo para aquela multidão, eu sou Deus. Então Jesus, a gente vê que Jesus é Deus encarnado, porque Ele perdoava pecados. Jesus dominava o vento e o mar. Quando os evangelhos falam que Jesus parou a tempestade, que Jesus disse para o vento, acalme-se, estava mostrando o domínio de Jesus sobre a natureza. É um domínio que somente Deus tem. Jesus, então, ele estava de forma aqui, explícita, dizendo para os seus discípulos, eu sou Deus. Quase isso que eles disseram, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Por conta que Jesus estava dizendo que era Deus ali com esse ato. Jesus recebia adoração. Jesus ressuscitava mortos. Jesus venceu a morte com a sua ressurreição. Se Jesus fosse apenas homem, irmãos, ele não poderia salvar. Se fosse apenas profeta, precisaria ser salvo, porque até os profetas do Antigo Testamento precisavam de salvação, eles erraram. Mas Jesus, sendo Deus e homem perfeito, tornou-se mediador entre os homens e Deus. Por isso que Paulo escreveu, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque Jesus, ele é Deus encarnado. O maior milagre que aconteceu, irmãos, a gente viu aí o projeto, Artemis 2, que até o Bert pregou aqui do projeto Artemis 2. E é muito legal mesmo o homem ir para o espaço, Em 69 o homem pisou na Lua, com o projeto Apolo 11. E muitos acham, nossa, esse foi o maior milagre da humanidade. A humanidade está saindo da Terra.
Mas como disse um teólogo que eu li, o maior milagre não foi o ser humano pisar na Lua. Foi Deus infinito tomar a forma do ser humano finito para morrer pelos seus pecados. E o que essa verdade, irmãos, ela exige de nós? Ela exige fé verdadeira. Não basta concordar intelectualmente. O que é fé, irmãos? Porque muitas pessoas pensam que fé, eu acredito em Deus. Mas você acreditar em Deus somente não te salva. Somente uma crença em Deus não salva ninguém. Por quê? Porque a crença em Deus, podemos dizer que o ser humano ele nasce com essa intuição, com essa fé no seu coração. Ele nasce com a disposição para a religião, o ser humano. Então, logo, o ser humano, então, acreditar em Deus não salva ele. O que vai salvar o ser humano, irmãos? O que é fé na Bíblia? A fé na Bíblia é confiança. Jesus, quando os textos que falam que a gente deve crer em Jesus, é muito mais do que acreditar em Jesus. É confiar em Jesus, é entregar a Jesus, é descansar em Jesus. A segunda verdade o segundo ponto que essa verdade exige de nós é arrependimento verdadeiro. Então é fé, que é confiança em Jesus, e também é arrependimento verdadeiro. E o que é arrependimento? Arrependimento, será que é somente eu sentir uma tristeza pelos males que eu fiz? Não. Também exige isso daí, a tristeza pelo pecado. Mas uma tristeza que não leva a Jesus é apenas remorso. Mas uma tristeza que leva a Jesus e busca a reconciliação com Jesus, aí sim há arrependimento. E Jesus, então, ele deseja que nós reconheçamos os nossos pecados, abandone a rebeldia dos nossos corações e submeta-se ao senhorio dele. E Jesus, ele exige compromisso total. Que Jesus disse certa feita para os seus discípulos: quem ama, aqui Jesus também está dizendo que ele é Deus, tá? Ele falou assim: quem ama pai ou mãe, quem ama pai ou mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem poderia exigir esse amor? Para os judeus, somente Deus. E Jesus aqui, ele exige esse amor dos seus discípulos. Cristo não aceita o segundo lugar no coração dos seus discípulos. Cristo tem que ser o primeiro lugar. Por conta disso, que essa verdade também exige confissão pública. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Então, essas 4 verdades, elas exigem, é que eu falei aqui de Jesus, o Filho de Deus, exige fé verdadeira, arrependimento verdadeiro, compromisso total e confissão pública. Para concluir, irmãos, enquanto isso eu já gostaria de chamar o louvor aqui. Em Cesareia de Filipe havia muitos falsos deuses, mas apenas um Salvador verdadeiro. Hoje nosso mundo também tem muitos ídolos, certo? O que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Às vezes você acha, não, mas eu não fico me curvando diante de uma estátua. Eu não fico praticando paganismo. Mas se você tiver algo que você adora mais, que você dá mais preferência do que a Deus em seu coração, isso é um ídolo. Então o dinheiro pode ser um ídolo, o prazer pode ser um ídolo, a política pode ser um ídolo. Esse ano a gente vai ter ano de eleição, então muitos cristãos vão acabar criando ídolos para eles. A fama pode ser um ídolo, as ideologias políticas podem ser um ídolo, as religiões humanas podem ser um ídolo, mas só Cristo Jesus salva. Por isso, Pedro acertou quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E a pergunta final para você refletir. E você, quem é Jesus para você? É um personagem histórico? Um mestre inspirador? Uma tradição religiosa? Ou Senhor da sua vida? E eu gostaria de aplicar, fazendo uma oração. Enquanto isso, eu gostaria de chamar os diáconos aqui também. A gente está ceando. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso hoje. Arrependa-se. Creia no Evangelho. Receba Jesus Salvador. Porque, como os discípulos disseram, não há salvação em nenhum outro nome debaixo dos céus, entre quais vocês podem ser salvos. Creia em Jesus. Receba essa mensagem. E permita que Jesus trabalhe no seu coração. Amém?